Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde hoje estamos iniciando os estudos sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E por ser este capítulo um estudo muito interessante sobre riqueza, nós vamos iniciar com a leitura do capítulo 177 do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Emmanuel comenta uma passagem de Jesus que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 20, onde Jesus disse: "Ajuntai tesouros no céu." Emmanuel comenta da seguinte forma, abre aspas, "Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma, infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Fecha aspas. Este capítulo, meus irmãos, Não se pode servir a Deus e a Mamon, vai falar muito sobre riqueza, sobre recursos financeiros, sobre o que fazer com eles, como lhes dar uma destinação que tenha um fim útil, onde ele possa ser bem utilizado em prol da sociedade. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ensinou Jesus. É o título do nosso capítulo. Deus representando tudo aquilo que é de cunho espiritual. Mamon, uma entidade, um deus pagão que representa os bens materiais, que representa a riqueza transitória do mundo. Allan Kardec, ao iniciar os estudos deste capítulo, nos traz o versículo 13 do capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, onde o mestre diz assim, abre aspas, "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro.
não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Fecha aspas. Bem, meus irmãos, é claro que vivendo em um mundo material, nós precisamos de recursos materiais para aqui sobrevivermos. Precisamos trabalhar para garantir o sustento da nossa família, o nosso próprio sustento. Precisamos do dinheiro para comprar alimentos, roupas, remédios, para pagar o transporte, para comprar a nossa moradia. Então, o dinheiro é algo útil, é algo necessário. O que Jesus ressalta aqui é que existem pessoas que focam a sua vida tão somente em Mamon. Quer dizer, o foco da existência destas pessoas é tão somente as questões de ordem material. E ele fala que isso não é o correto, que nós devemos servir a Deus, buscar primeiramente as coisas do céu, buscar primeiramente as coisas do Espírito, os valores espirituais. Estes sim constituem a nossa verdadeira riqueza. Muitos de nós, invigilantes, perdemos grandes oportunidades de crescimento aqui na Terra. Às vezes perdemos até a oportunidade de uma reencarnação inteira porque focamos a nossa vida nos bens materiais. E aí nós estamos trabalhando apenas para Mamon. Esta é uma situação em que muitos de nós nos encontramos de forma equivocada, porque, na verdade, quando isso acontece, é porque a criatura ela se tornou escrava dos bens materiais. E a situação tem que ser o contrário. Nós precisamos utilizar os bens materiais como meios de evolução e não sermos escravos deles. Eles têm que ser um meio de evoluirmos. Eles não são o fim, eles não são o objetivo final de nossa encarnação. Logo em seguida, Allan Kardec traz uma outra passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 24, em Lucas, no capítulo 18, versículos 18 a 25, e em Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 25. Diz assim, abre aspas, então aproximou-se dele um mancebo e disse, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi, todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos, digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Fecha aspas. E sobre essa passagem, logo em seguida,
há uma nota, um comentário de Allan Kardec, onde o codificador da doutrina espírita se expressa da seguinte forma, abre aspas, esta arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois que não se percebe que relação possa existir entre um camelo e uma agulha. Acontece, no entanto, que, em hebreu, a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo. Na tradução, deram-lhe o primeiro desses significados, mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação. É, pelo menos, mais natural. Fecha aspas. Então essa seria a comparação de Jesus. É mais fácil um cabo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Será que ele está se referindo a todos os ricos? Não. Ele está se referindo especificamente aos ricos como esse jovem mancebo, aos ricos que possuem um grande apego aos seus bens materiais. Porque nós podemos perceber nas reuniões mediúnicas sempre aparecem aqueles companheiros, aqueles espíritos que são conduzidos para o esclarecimento nesses trabalhos de intercâmbio com o plano espiritual, e se trata muitas das vezes de companheiros que desencarnaram e se encontram no mundo dos espíritos sem saber que já faleceram, sem saber que não se contam mais entre os encarnados. E eles mantêm um apego muito grande aos seus bens, às suas posses, aos seus haveres que ficaram aqui no plano físico. Não conseguem se desvincular da matéria. Então, de fato, o ensinamento de Jesus é extremamente verdadeiro. São esses ricos apegados aos seus bens, às suas posses, aos seus bens efêmeros, transitórios, que desencarnam, estão no plano espiritual, mas não têm consciência disso, porque estão tão materializados, tão apegados à matéria, que não conseguem perceber que já se encontram em outro plano de existência, em outra dimensão. Em seus comentários sobre a utilidade providencial da riqueza e as provas da riqueza e da miséria, Allan Kardec nos ensina que se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, ou seja, dos ricos, conforme algumas pessoas poderiam entender acerca das palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que concede a riqueza, teria posto nas mãos de algumas pessoas um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Então, se concebemos Deus como sendo um ser soberanamente justo e bom, misericordioso, e se a riqueza fosse realmente um obstáculo à salvação das pessoas, Deus não seria justo colocando-a nas mãos de algumas pessoas, porque com certeza essas pessoas não se salvariam. Vejam que complicado. Kardec esclarece que, sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia os pensamentos do céu. Kardec esclarece que a riqueza produz tal vertigem que, muitas vezes, aquela pessoa que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, esquece as pessoas que com ele a partilharam,
esquece os que o ajudaram, e assim ele se torna insensível, egoísta, se torna uma criatura vã. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a jornada seja impossível e que não possa vir a riqueza a ser um meio de salvação para aquela pessoa que dela saiba se servir, como certos venenos, compara Allan Kardec, que podem restituir a saúde se forem empregados com um certo propósito e com discernimento. Então, a riqueza na mão de algumas pessoas pode ser um instrumento de perdição, por causa dos arrastamentos que ela conduz. Ela estimula o egoísmo, ela estimula a sensualidade, o orgulho, etc. Mas, se a pessoa souber fazer bom uso da riqueza, ela pode servir como um grande instrumento para alavancar a sua jornada evolutiva. Muito interessante isso. Quer dizer, então, que depende muito, não da riqueza, mas da destinação que o homem lhe dá. O codificador ainda nos lembra, a respeito da passagem que lemos, do jovem mancebo, que quando Jesus disse àquele moço que havia lhe perguntado sobre os meios de ganhar a vida eterna, e que Jesus respondeu: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Jesus, na verdade, não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que já possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Claro que não é isso. Jesus apenas quis mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Vejam bem, o obstáculo à salvação não é a riqueza em si, não são os bens terrenos, é o apego que o homem tem à riqueza, é o apego que ele tem aos bens terrenos, é o apego que ele tem às coisas materiais. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observava certos mandamentos da lei e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna, pelo que podemos perceber no texto evangélico, não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus, na verdade, lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, obviamente, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, tudo certinho. Mas ele não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar àquele jovem. Ele fazia, na verdade, uma aplicação do princípio que estudamos em nossos programas anteriores. Fora da caridade não há salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por ser prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que pode granjear a riqueza. E isso é uma consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, Kardec reafirma, ratifica o pensamento de Jesus
de que a riqueza não é um obstáculo absoluto à salvação de ninguém, em hipótese alguma. Depende da forma como nós a utilizamos. E isso é responsabilidade de cada criatura. E olha, como estamos falando de apego às questões materiais, aos bens terrenos, às vezes nós nos perguntamos: qual seria verdadeiramente o maior tesouro da vida? No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 64, cujo título é O Tesouro Maior, o guia espiritual Emmanuel nos responde a esta questão, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Jesus, em Lucas 12, versículo 34, diz que: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E aí perguntamos: o nosso tesouro está nos bens espirituais ou nos bens materiais? Emmanuel comenta da seguinte forma, abre aspas: no mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo. E espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa. São trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Fecha aspas. Bem, meus amigos, e com esta mensagem de Emmanuel, nós interrompemos o programa de hoje, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que, por nossa vez, também possamos conquistar esse tesouro maior, que é a luz eterna, é o amor universal, e que bem sabemos, estas conquistas não se fazem sem o trabalho. Esse é o verdadeiro tesouro, é o tesouro maior. Muito obrigado a todos pela companhia e que Deus esteja sempre conosco. Que assim seja. Um grande abraço do amigo Valdir Pedrosa.